Será que, tendo desistido tantas vezes, agora ele vai largar a mão de uma carreira consolidada na televisão como apresentador e, vamos dizer, muito bem remunerada, muito mais do que seria o cargo de vice-prefeito, para concorrer na chapa da Tabata Amaral de vice e não estando entre os mais bem colocados, estando na terceira colocação? Assim, todas as circunstâncias apontam para uma novamente desistência do Datena. Se ele se candidatar, vai ser de fato surpreendente. Pepe, eu dei uma olhada no nome da chapa. Será Tabatena. Que nome horroroso, diga-se de passagem, hein? Dá para criar esperança? Tabatena. O que o Nelsinho colocou aqui, realmente o que acontece com o Datena. Ele anuncia que vai sair e logo em seguida ele desiste da candidatura. Não é bom lembrar que ele foi filiado ao PDT esse ano, né, para disputar a Prefeitura de São Paulo, no acordo com o Lupe e com o Ciro Gomes, e ele resolveu desistir de sair candidato para prefeito de São Paulo pelo PDT. Em outros momentos também, como bem disse o Nelsinho, ele foi cotado para Senado, para governador, para prefeito, e ele também desistiu. Então, tudo que envolve o Datena relacionado à política é um pouco complicado. Agora, eu acho, Paulinho, sendo bem pragmático, que essa chapa Tabata Amaral e Datena é uma chapa que pode sim funcionar. É bom lembrar que aqui em São Paulo a tal polarização não está funcionando, porque o Boulos é do PSOL, apesar de ter apoio do PT, e o Nunes ele está querendo se desvincular do Bolsonaro. E a Tabata surge com uma terceira via, tem 10% dos votos, e o Datena, é bom lembrar, dialoga com o público que a Tabata não tem alcance, que é o público da direita e da centro-direita. Então a Tabata com o Datena pode tornar sim a chapa muito bem competitiva. Agora, Mano Ferreira, para entender o seguinte, o Datena sempre foi um excelente, um exímio comunicador. Mas do ponto de vista político, ele sempre foi e voltou. Foi e voltou. Quantas vezes, Nelsinho, você falou? Pelo menos umas 3, pelo menos umas 3. O que eu me lembro, acho que foram 3 ou 4 vezes no mínimo. Qual é o nível de credibilidade de um anúncio desse? Olha, é aquela história que você tem que pagar para ver, né? Só vendo para quê? Como São Tomé, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem, independentemente dessa aliança se sacramentar ou não, ela já cumpre um papel desde já, que é o papel de sinalizar, primeiro, que a Tabata está disposta a falar para um público que não é o público habitual dela. E aí a gente pode somar a esse fato que compõe essa narrativa de flerte da Tabata com o público da direita, da centro-direita, o fato de que ela vem publicando em redes sociais depoimentos de policiais, humanizando policiais, mostrando momentos de policiais com suas famílias, trazendo relatos sobre a necessidade de valorização profissional de policiais, ou seja, um público que historicamente está associado com a direita, com o bolsonarismo, que é o público das polícias, e está sendo... há uma clara tentativa por parte da Tabata de cativar esse público a partir de uma estética completamente diferente. Ou seja, o Bolsonaro cativa esse público fazendo arminha. A Tabata cativa esse público trazendo uma humanização da vida dessas pessoas, colocando que, olha, esses profissionais arriscam suas vidas e têm família. Então, mostra a história de superação da mãe com sua filha, a policial mulher enfrentando... o preconceito dentro da carreira. Ou seja, é uma abordagem completamente diferente que tenta cativar o mesmo público a partir de afetos completamente diferentes. E nesse contexto, essa possível aliança da Tabata com Datena é mais um aceno nessa disposição de que, olha, ela tem uma origem de esquerda, ela tem uma origem ligada à educação, mas ela também está disposta a sinalizar para a segurança pública, para um discurso mais forte de que é preciso combater a criminalidade. Ô, Pepe, esse ponto que você trouxe em relação à polarização, eu não sei se eu concordo, não. Porque se você analisar, por exemplo, o Ricardo Nunes não é um bolsonarista.
Não é bolsonarista. Como é que você tem uma polarização entre o Boulos e alguém que não é bolsonarista? Eu falei o contrário. Isso nem aconteceu na eleição de 2020 com Bruno Covas e Guilherme Boulos, que a gente imaginava, né? Vai ter PT, Bolsonaro e tal. No final das contas, não teve polarização. Eu não acredito muito nela no ano que vem, não. Eu coloquei o contrário. Eu contei que em São Paulo é o contrário. A polarização que você via normalmente entre o PT e o PL, entre o Lula e o Bolsonaro, não encontra respaldo em São Paulo, né? Então, a possibilidade de surgir uma terceira via é muito maior, porque a discussão vai estar polarizada entre um e outro. Então, dá espaço para outra liderança surgir, não é? Agora, o que eu não concordo com o Mano é esse... O Mano mostrou agora que vai votar na Tabata com certeza, né? O liberal vai votar... Não, o Mano mostrou isso. Uma análise. Com carinho. O Mano mostrou. É sério que tem essa sensação? Eu tenho sensação total, né? O Mano votou... Fiz uma análise aqui da construção narrativa. Só faltou você mandar um beijo pra ela, Mano Ferreira. Mano, vota no Recife. Não, a Tabata, apesar das grandes... E não é no João Campos. Vota no namorado, marido da Tabata. A Tabata, apesar das grandes virtudes que ela tem, é bom lembrar que ela é uma candidata que foi escolhida e formada pela Faria Lima, né? É bom lembrar que a Tabata é aposta do João Paulo Leman, né? Que é isso? Jorge Paulo Leman, de ter uma pessoa que ele ajudou a formar como presidente da República daqui a alguns anos, né? Então ela tem apoio do capital financeiro, eu acho isso do uma teoria financismo. conspiratória. Conspiratória? Teoria conspiratória. Mas assim, uma coisa... O Lehman doa lá para a fundação dele, não Só isso, né? participa de seleção de bolsa. Não é assim que funcionam essas coisas. Escuta, a Você gente não pode... tem noção, O PP... não tem noção da profundidade dessas questões. Teoria Tudo bem. conspiratória. Independente dessa profundidade toda, deixa eu entender de vocês uma coisa. A gente pode dizer que a eleição em São Paulo vai estar concentrada nos três? Nunes, Boulos e Tabata, ou vai ter mais gente aí? Então, tem a pré-candidatura tanto do Ricardo Salles quanto do Kim Kataguiri, ambos sem partido, sem legenda ainda. O Salles teria que convencer o PL, que é muito difícil, ou conseguir uma liberação para ir para um outro, que seria o PRD, né? Tem essa possibilidade. O Nelsinho, deixa eu só te fazer uma pergunta, uma dúvida mesmo processual dessa história do Salles. Para ele conseguir ser candidato, o Valdemar tem que dar uma carta para ele, né? Uma carta de liberação dizendo o seguinte: olha, você pode ser expulso do partido. Aliás, você pode sair do partido, você não vai ser expulso. Exato. E nós não vamos para a justiça tentar pegar seu mandato. Exato. É isso. É isso. Agora, a caneta de Valdemar Costa Neto vai escrever esta carta? Então, depende, porque o Bolsonaro é que seria o determinante nessa história. Se o Bolsonaro... Supostamente. Se o Bolsonaro pedisse com carinho pro Valdemar, libera o Salles, deixa ele, o PL vai com o Nunes e a gente vai com o Salles. Como é que é o Bolsonaro pedindo com carinho, hein? Só que assim, ele não tá muito em condições de pedir coisa pro Valdemar, né? Ele já tá ganhando muitas coisas. Aí todo o apoio, enfim. Mas tem um detalhe, o Salles também pode simplesmente sair do partido e abandonar a cadeira de deputado. E ir para outro partido. Perde o mandato. Assim como... Só que assim, inviável, acho que isso não vai acontecer. Assim como o próprio Kim Kataguiri, que está tentando convencer a União Brasil. Tem apoio a nível nacional, mas na cidade de São Paulo, com o diretório municipal, que é comandado pelo Milton Leite e aliado de primeira hora do Ricardo Nunes, dificilmente... Mas aí iria para qual partido? Quem? Teve uma junção, né, daquele antigo PTB com o Patriota. O Patriota. Que virou PRD. PRD. E aí seria esse o partido de destino do Ricardo Salles para se candidatar na Prefeitura de São Paulo. Ele está tentando, inclusive, o delegado Palumbo de vice, que daí também precisaria de uma nova liberação. O Palumbo não tem uma boa relação com o Datena? Exato. Tem essa história? Então dá para descartar a possibilidade, inclusive, do Datena dar para trás e colocar no seu lugar como candidato a vice da Tabata o delegado Palumbo, que seria também uma figura ligada às polícias, que sinaliza exatamente para o público conservador da direita. E um dos deputados federais mais bem votados no estado de São Paulo, e com detalhe, ele também precisa de uma liberação, porque ele é do MDB. Mas claro. O que eu posso ver aqui é que, com certeza, a estratégia da Tabata é tentar um vice que dialoga mais com a direita e centro-direita do que com o centro e a esquerda, né? Uma estratégia inteligente. E a aposta do Salles em tentar ser candidato é achar e considerar que a polarização em nível federal vai fazer também efeito em São Paulo.
Então ele está buscando, se ele sair candidato e ter partido, os votos dos bolsonaristas que poderiam colocar ele eventualmente no segundo turno, agora, tirando o Ricardo Salles. Vocês falaram da estratégia da Tabata. E a estratégia do Nunes para vice, qual seria? A estratégia do Nunes para vice, eu acho que depende se vão sair ou não Ricardo Salles e Kim Kataguiri. Se eles não saírem, se não tiverem condições de conseguir partido e candidatura, traz todo mundo para o mesmo barco. O Ricardo Nunes meio que garante um voto de direita, porque entre Nunes, Tabata e Boulos, o pessoal da direita vai, ainda que igual abaixo, votar no Ricardo Nunes. E aí, um detalhe importante, e aí eu acho que ele espera esse momento para ir atrás, por exemplo, de uma vice de esquerda, sim, ou de centro-esquerda, como a própria Marta Suplicy, que é da MDB. Agora, o Ricardo Nunes fez uma ação, se eu não me engano, no último domingo, da liberação do ônibus gratuito aos domingos, né? Isso aí faz efeito eleitoral e faz um belo de um efeito eleitoral, diga-se de passagem, Mano Ferreira. Ao mesmo tempo, não é responsabilidade da prefeitura, é do governo do estado, mas tivemos também um anúncio de aumento na passagem do bilhete do metrô. Então, acaba sendo uma dissintonia do ponto de vista do cidadão, né? Como assim? Agora vai ter passagem gratuita no domingo, mas o metrô vai estar mais caro. Mas é que o metrô é a decisão do governo. Não, mas eu sei, mas para o cidadão, que muitas vezes não sabe... Não, mas aí você tem uma economia naquele benefício de transporte. Mas tem um detalhe aí, que fica no cidadão, que o metrô subiu, mas o ônibus, que é da prefeitura, subiu só 20 centavos, não subiu 60. Então, por exemplo, a gente vai ter, depois de muito tempo, uma diferença entre o preço do metrô de R$5 e o ônibus vai ficar R$4,60. Ou seja, o cidadão vai ficar vendo, olha, o prefeito está dando transporte mais barato do que o governador. Mas isso exige uma capacidade de comunicação. Mas isso... Porque o efeito imediato, o sentimento no bolso, é a hora de pagar a conta. Você chega lá, uma conta ficou mais cara e a outra dá uma coisa... Qual político em ano eleitoral vai chegar e falar, eu vou aumentar a passagem? Mas tem um efeito político que pode, de certa forma, complicar o Nunes, né? É que, naturalmente, todos os anos, o reajuste das tarifas em nível estadual e municipal era um feito conjunto. Por que feito conjunto? Para não reduzir a popularidade do prefeito e governador. E pela primeira vez, né, o prefeito não quis aumentar as tarifas. E isso acaba jogando o governador de São Paulo, Tarcísio, contra a opinião pública, e isso pode ter reflexo no apoio do Tarcísio em relação ao Ricardo Nunes de São Paulo. Eu complementaria de uma outra forma, que é o Nunes quis segurar o preço da passagem e trazer a gratuidade, e o Tarcísio disse, problema seu. Posso falar um negócio? Ou seja, mostra na minha visão que o apoio do Tarcísio para o Nunes não está tão... Ou mostra uma certa inabilidade política do governador de São Paulo nesse momento, né? Porque é o seguinte, se o Ricardo Nunes não ganhar aqui, não haverá nenhum aliado de Tarcísio à frente da prefeitura. Ou, na verdade, de São Paulo, o Tarcísio sabe que tem ali o apoio ao Ricardo Nunes, mas tem uns princípios que são mais caros a ele, que é justamente essa coisa de não ficar subsidiando o transporte. Mas eu acho que essa situação também mostra um fator nessa equação que talvez a gente precise considerar melhor, que é qual será, de fato, a postura do governador Tarcísio na eleição municipal de São Paulo. Será que ele vai se posicionar? Ele vai apoiar um candidato com firmeza? É um desses três ou é outro? Vamos lembrar que o Tarcísio não tem voto. O voto do Tarcísio foi do Bolsonaro. Ele não era nem de São Paulo. Mas agora ele tem a caneta. Agora ele tem a caneta. Quem tem a caneta tem vantagem. Exato. E quem tem a caneta tem vantagem. E se ele deseja ter vida própria, independente do Bolsonaro, para a reeleição dele, um bom exercício é começar mas mano, e do ponto de vista da influência? Agora, você acha que o Tarcísio falando vote em A e o Bolsonaro falando vote em B, você não acha que a transferência de influência o Bolsonaro não tem muito mais poder de influenciar no resultado de uma eleição do que o Tarcísio só com um ano de governo em São Paulo? Depende. Ô Nelson, sabe o que eu acho que vai acontecer? O que o Bolsonaro fez em 2020. Ele se afasta da eleição. E ele mesmo já falou isso. Se não houver um candidato firme que está junto comigo, eu não vou nem participar da eleição em São Paulo. E aí o cenário fica aberto para o Tarcísio. Tem uma questão que ninguém... Mas eu vou te falar, nesse ponto de vista, visando inclusive a rejeição que o Bolsonaro tem na cidade de São Paulo, estou falando de cidade, não no estado. Pode ser positivo eleitoral. Pode ser positivo. Mas tem uma questão que ninguém está colocando na mesa, é que uma das bandeiras do Tarcísio, que é a privatização da Sabesp, só vai para frente se o município de São Paulo quiser. É verdade. Porque tem uma cláusula no contrato do município de São Paulo com a Sabesp que o município de São Paulo pode declinar o contrato se houver a privatização.
Ou seja, e o município de São Paulo, ele tem 40% da receita da Sabesp. Ou seja, se o Boulos ganhar, por exemplo, as eleições, você tem a certeza que ele vai se colocar contra a privatização. E aí 1 ano de discussão e de estudo que o Tarcísio fez na principal bandeira dele vai cair por terra. E olha, gente, eu conversei ontem com alguns coordenadores da campanha de Guilherme Boulos que me disseram o seguinte: em janeiro o Boulos vai viajar. Tem viagens agendadas, inclusive, para a China, para dar uma demonstração um pouco de que ele tem uma certa influência e que ele vai querer fazer uma gestão equiparada a grandes cidades no mundo inteiro, mostrando uma visão um pouco mais global, não aquela visão um pouco mais fechada, Nelson, segundo o que eu apurei. Assim, mas não combina muito com a imagem, com o discurso, com a história do Boulos, essa história de viajar. Será que ele vai o quê? Levar a cidade de São Paulo para apresentar para o mundo, para trazer investimento privado de fora? Será que ele vai levar a cidade de São Paulo um projeto, por exemplo, para ter investimentos exteriores? Faria Lima. Não combina com a história. Não combina. Não dá para o cara dar um cavalo de pau no ano da eleição, agora eu sou outra pessoa. Cavalo de pau, Nelson. Não, é claro que é. Não, é claro que é. Direto ao ponto que a gente fez com o Boulos alguns meses atrás, ele já demonstrou um pouco dessa estratégia. Ou seja, nas respostas, ele ficava tentando trazer referências de políticas públicas internacionais. Então ele falava, não, Berlim fez isso, Nova York fez aquilo. Ou seja, uma tentativa de se mostrar como alguém cosmopolita, aberto para a integração global. E eu acho que isso é parte da estratégia de tentar atenuar a imagem dele. O que eu concordo com você é muito difícil. Não, mas está no papel também, né? Mas é a tentativa, a estratégia é essa. O grande problema da discussão política hoje em dia é que as pessoas ficam refém do dogma esquerdista da década passada. A esquerda é contra a privatização, a esquerda é contra a cooperação do privado com o público. A esquerda se mudou. Tudo bem que não mudou da forma como eu queria. O Boulos mudou também. Mas com certeza mudou. Com certeza mudou. Semana passada. O pessoal antigamente era contra as organizações sociais na saúde. Hoje é a favor. Ou seja, está tendo uma mudança gradual desse pensamento. Eu gosto de você porque você é um cara otimista. Não, eu sou prático. E o mundo é dos otimistas. Eu sou prático. Eu tenho certeza que se o Boulos entrar em São Paulo, ele vai ter que lidar com a iniciativa privada. Deixa eu entender o seguinte. Isso tudo que você está falando é do ponto de vista teórico. Na prática, a gente teve uma sessão na Assembleia Legislativa que teve um baita de um quebra-pau. Acho que, se eu não me engano, foram há 10 dias, 15 dias. A gente transmitiu aqui na Jovem Pan, contamos para vocês o que aconteceu. Quase teve violência registrada entre a polícia. Tentaram quebrar o vidro e tal. E aquilo ali são movimentos sociais muito próximos, inclusive de Guilherme Boulos, o PP. Então, eu quero entender o seguinte: onde é que você está vendo luz nessa história? Porque eu confio no que você fala. Ô Paulinho, eu acho engraçado que a gente ficou discutindo aqui durante todo o mês o Milei candidato e o Milei presidente da Argentina. E a gente identificou que ele claramente mudou o discurso quando ele assumiu a caneta. Só quando assumiu. Mas além disso, faz sentido, é bom lembrar que o Boulos tem uma agenda muito mais de cooperação do privado com o público que tinha no passado. Realmente, no passado, ele era contra a concessão, era contra a privatização. Hoje em dia, não existe mais... Hoje em dia ele é a favor. O Boulos é a favor da privatização? Não, essa discussão, se é a favor ou contra... Você está falando que no passado ele era contra e agora? Ele era contra. O PT também era contra. E hoje? O PT se você votou contra o marco de saneamento. Não esquece. O marco assim, vamos colocar a bola no chão. Bota esse aí na lista, né? Não fala disso não, mano. O marco de saneamento básico foi uma política criada pelo PT em 2007. Em 2007, a Lei 11.445 é a lei que criou o marco regulatório do saneamento básico, que mudou por total o setor no Brasil. O que o Bolsonaro fez foi alterar 1 ou 2 artigos. Ele não criou um marco regulatório. Agora, o PT, por exemplo... Pelo menos alterou, né, o PP? Alterou. Não, vamos reconhecer coisas boas, vai. Eu reconheço pra falar que tudo foi ruim. Já tinha metas, mano. Criou punições para o caso de descumprimento de metas e a necessidade de rever os contratos de gaveta, que era o que deixava as estatais eternamente... Elogiando o Bolsonaro, uma coisa que ele fez bem. O que ele fez, que todo mundo fala que ele mudou o marco regulatório, ele criou o marco regulatório. Ele fez com que acabasse o contrato de programa. Foi o que eu acabei de falar. Que era a contratação
que as empresas públicas tinham com o município sem licitação. Ele colocou que é obrigado a ter licitação sempre. Sem mudar isso. Isso abriu o mercado, de forma geral. Sem mudar isso, não mudava nada. Por quê? Porque todas as prefeituras tinham esses contratos sem licitação com as estatais. Não é todos, mano. Ok, tanto é que 90% das prefeituras do Brasil. Não é verdade. Esse número é tão verdade assim. Tanto é que de 2007 até 2023... tivemos várias concessões de saneamento básico. A Brookfield, por exemplo, comprou a Odebrecht, veio para o Brasil para atuar em água e esgoto. Águas do Brasil, por exemplo, se fortaleceu. A gente tinha muitas empresas privadas prestando serviço no Brasil. Agora, estão saindo do negócio. Saíram, já foram lá para Bolsonaro. Voltando para o Boulos. Volta para o Boulos, mas eu quero falar um pouquinho de Kim Kataguiri, que eu acho que tem uma informação importante. Um ponto que eu ia trazer é o seguinte. De fato, em candidatos que têm um tom ideológico tão marcado como Boulos, muitas vezes, na campanha, ele meio que liga um modo nem aí para sua própria bolha. Aperta um botão. Aperta um botão. Você não quis dizer o nome. Exatamente. Né? Ele aperta um botão. Por quê? Porque é um voto que ele já tem fácil. Ou seja, não importa quem sejam os outros candidatos, tem uma certa bolha da esquerda que vai votar no Boulos, ele faça o que quiser. Então, muitas vezes, esses candidatos, inclusive o Lula faz muito isso, durante a campanha, ele faz o discurso voltado para a conquista de outro público. Exato. E deixa aquele público lá no cercadinho. Então, é possível que essa guinada de tentativa de soar moderado do Boulos seja essa estratégia. Ou seja, ele parte da visão de que... Os amigos ele já tem. Os amigos ele já tem. Não tem ninguém mais à esquerda do que ele. Precisa então, dialogar com outros. Ele vai tentar sinalizar Faz sentido, um caminho em direção ao centro. Agora, o quanto isso, de fato, significa em relação às convicções dele. O quanto ele será capaz de conquistar esse público e convencer que, olha, não é um discurso eleitoral apenas de ocasião, é uma mudança de convicção. Na minha visão, esse tipo de teste você faz com base nos votos. O cara é deputado federal, o cara vota todo dia. É Boulos Trader. Como é? Mercado financeiro da Faria Lima. Como são as votações dele, na prática, para além do discurso. E aí a gente sabe que as votações continuam com a mentalidade atrasada. Agora, Kim Kataguiri, como é que está a situação do seu primo, né, o senhor Kobayashi? Meu primo, meu sósia, porque eu sou mais velho que ele. O Kim Kataguiri, ele tá pré-candidato, ele tá pregando aí os assuntos que ele fala é só sobre a cidade de São Paulo, batendo muito no Ricardo Nunes, que acredito que seja o adversário direto aí para ir para um segundo turno, né? E só que sem partido, né? Ele é do União Brasil, a nível nacional apoia, de certa forma, ele tem nomes importantes o apoiando, como por exemplo o ACM Neto, só que o ACM Neto é da Bahia, e na cidade de São Paulo ele tem uma resistência muito grande, porque aqui na cidade de São Paulo, União Brasil, é Milton Leite, presidente da Câmara de São Paulo, aliado do Ricardo Nunes. O União Brasil aqui na cidade de São Paulo tem espaço na gestão municipal, com subprefeituras, secretarias, se não me engano, e certamente vai apoiar o Ricardo Nunes no ano que vem. Eu conversei com o pessoal do MBL que me disse o seguinte: se eles não tiverem o Kim como candidato, muito provavelmente eles não lancem mais ninguém e só se concentrem na chapa de vereadores. Faz sentido isso? Seria, assim, porque política não dá para prever daqui 6 meses, mas 2020, até agora... eles lançaram o Mamãe Falei, não foi isso? Foi Mamãe Falei que foi lançado, Foi, né? Bem votado. E teve 10%. 10% dos votos não se discute. Deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio. A gente já volta, são 10 horas e 25 minutos aqui na Jovem Pan. Continuar com a discussão. E ele foi candidato, se eu não me engano, pelo Patriota. Está sendo essa junção desse novo partido aí e tal, né? Não sei se eles disputariam esse novo partido PRD com o Ricardo Salles. Ou se o Kim tem a ideia de sair do União Brasil, também não sei se tem. O ponto que dificulta a articulação do MBL agora, em comparação a outras eleições, é a declarada intenção do MBL de criar o seu próprio partido, porque isso gera para os partidos aquele cálculo de, peraí, eu vou abrigar esse grupo, mas vou perder a prefeitura logo depois, porque eles vão criar o próprio partido e vão sair. Então, qual é a vantagem para mim? Isso é algo que dificulta a articulação. Mas para fechar, Pepe... Tem uma questão que eu acho importante, que a eleição de São Paulo, você ter um candidato a prefeito, você catapulta os candidatos a vereadores, não é? Então, com certeza, o MBL, se lançar o candidato a prefeito, ele vai fazer muito mais vereadores, vai ter muito votos para vereadores, o que ajudará também no projeto do MBL de criar o próprio partido político. Mas o MBL, em relação aos vereadores, certamente vai fazer 2 vereadores, independente de ter chapa para prefeito ou não. Pelo menos 2 vereadores na cidade de São Paulo, eu imagino. Mas poderia ser mais. Tudo bem.